Rei, você não vai acreditar. Ele entra no carro e vai embora pro Rio de Janeiro. Só que ele andou uns 10 quilômetros com o carro dele e ele não se aguentou e ele voltou para casa de Ângela Diniz, só que ele tinha na pasta dele uma arma de fogo. Mas uma coisa daquela época foi que as mulheres estavam a favor de quem? De Dock Street. Esse ano foi o ano das grandes obras escritas e grandes filmes no streaming sobre os criminosos famosos. E o mais recente, que foi exibido pela HBO, foi o caso Ângela Diniz e Dock Street. Quem é mais jovem, talvez não se lembre. Ângela Diniz está aqui. Essa foto da Ângela Diniz é uma foto mais que ela estava com um pouco mais de idade. Até pedi para sua produção pegar as fotos dela com 18, 19 anos, onde ela ganhou o apelido de Pantera de Minas. Essa mulher mineira foi considerada a mulher mais bonita do Brasil e a mulher mais sedutora do Brasil. Não tinha homem que ela não conseguia seduzir. E, na realidade, ela arrumou alguns problemas em Minas Gerais e ela tinha um poder aquisitivo alto e ela foi para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ela conheceu a alta sociedade do Rio, conheceu o maior colunista que esse Brasil já teve aqui, a Ângela Diniz, muito jovem. Considerada a mulher mais bonita do Brasil até hoje. Muito bonita mesmo. E na época, ela namorou com o Ibrahim Suede, que era o grande colunista. Foi o primeiro grande colunista brasileiro, depois veio o meu amigo Amaury Júnior. Então ela namorou com o Ibrahim Suede e o Ibrahim Suede leva ela para uma festa de pessoas muito ricas em São Paulo. E esse casal muito rico, quem era? Era Dock Street, que era o grande playboy daquela época, que era tipo um Chiquinho Scarpa. E o Dock Street, ele foi casado com uma da família Scarpa, uma mulher da família Scarpa, morava numa grande mansão e eles frequentavam a coluna social paulista. E só para você ter uma noção, essa mulher, Ângela Diniz, vai participar de uma festa na casa de Dock Street, que era casado, tinha filhos. Ó o Dock Street aqui. Quando, em dado momento, ela seduz o Dock Street. Houve uma sedução, dizem que eles foram para o banheiro da mansão e ali teve um pequeno affair no banheiro, terminou a festa, ela volta para o Rio de Janeiro, onde ela morava num bom apartamento lá. Ok, Dock Street ficou totalmente seduzido por essa mulher, separa dessa moça que ele era casada da família Scarpa e vai para o Rio de Janeiro. Vai para o Rio de Janeiro e rapidamente vai morar no apartamento de Ângela Diniz, onde formaram o casal da época. Era a mulher mais bonita com o homem mais bonito e mais bem apresentado, era o playboy paulista daquela época, só que eles viviam um romance, um casamento. Eles nunca chegaram a casar no papel, mas eles moraram juntos. Mas eles tinham um relacionamento muito rumoroso, por causa de drogas, por causa de relacionamento com outras pessoas fora do casamento. Era um relacionamento realmente muito complicado, mas que se alimentava de uma maneira ou de outra. Em dado momento, na casa que era de Ângela Diniz, em Angra dos Reis, lá Ângela Diniz termina o casamento. Ele termina o casamento com Ângela Diniz, ele não queria mais, e ela termina com o Dock Street, e o Dock Street não queria terminar. Ela foi dura com ele, falou, olha, eu não quero mais, vai embora da minha casa. Rei, você não vai acreditar, ele entra no carro e vai embora para o Rio de Janeiro. Só que ele andou uns 10 quilômetros com o carro dele, e ele não se aguentou e ele voltou para a casa de Ângela Diniz, só que ele tinha na pasta dele uma arma de fogo. E ele voltando na casa de Ângela Diniz em Angra dos Reis, ele tentando retomar o relacionamento, ela não queria. O que acontece? Ele tira essa arma de fogo e deu 4 tiros em Ângela Diniz. Deu 4 tiros que foram ouvidos pela cozinheira da casa que estava lá. A cozinheira não viu, mas ouviu e foi uma testemunha importante. Ele mata Ângela Diniz, ele deixa a arma de fogo lá, entra no carro dele, desce a serra e se esconde no interior de São Paulo. Depois de dias, ele foi encontrado pela polícia numa clínica de recuperação emocional e foi preso. Só que ele foi preso, logo ele conseguiu a liberdade e ele respondeu o processo em liberdade. Mas
Uma coisa daquela época foi que as mulheres estavam a favor de quem? De Dock Street. As mulheres entendiam que Ângela Diniz, por ser uma mulher fatal, por ser uma mulher que teve muitos homens, ele dizia que tinha sido traído por ela, que ela queria ter um relacionamento aberto naquela época. Por quê? Porque Ângela Diniz era uma mulher de vanguarda para sua época. O que muitas mulheres hoje falam abertamente hoje nas redes sociais e ninguém critica. Você imagina a Ângela Diniz na década de 60, década de 70 no Brasil, onde você tinha uma rigorosidade muito grande nessa questão de relacionamento e o homem muito machista. Bom, eu me recordo, e eu contei essa história na cena do crime, nós tivemos a sessão no tribunal do júri. Rei, é impressionante. Olha como a sociedade vai se transformando. Naquela época, centenas de mulheres com faixas pedindo a absolvição de um homem que matou a mulher com 4 tiros. Alegando que o advogado do Dock Street, legítima defesa da honra. Ele defendeu a honra de homem que era casado com ela. E a defesa do advogado foi tão bem feita, as mulheres lá fora, porque foi tudo lá na região de Angra, onde ela morreu, todas aquelas... Olha aqui. Olha lá, ó. Ele foi com um terno bem cortado, dá uma olhada, o número de mulheres, tem algumas fotos que com cartazes. Tem lá, ó, Doca, Cabo Frio está com você, ó. Uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. O que aconteceu? Dá uma olhada quantas mulheres bonitas lá atrás. Aqui, ó. Aqui é o fórum onde foi feito o tribunal do júri. E quando ele sai do fórum, ele sai como celebridade e ele sai como perdoado pelas mulheres e muito mais do que perdoado. Você fez bem em matar. Tinha faixas de mulheres pedindo a absolvição. Então isso é um marco no Brasil, foi o marco da legítima defesa da honra que vigorava em todos os anos para trás. Eu fui levantar na cena do crime N casos, de homens que mataram a mulher, que queria simplesmente uma separação, mulheres que eram espadas e fugiram da casa, o marido procurava ou contratava capangas ou ele mesmo respondia pelo crime e os homens eram absolvidos. Eu estou fazendo um caso no meu canal Na Cena do Crime, de um caso na época do Império, aonde uma mulher famosa, uma duquesa, ela se apaixona por um escravo, acaba tendo um caso com esse escravo, o dono da terra, que era um homem muito... Essa mulher, escravo, foi absolvido por legítima defesa da honra. Então esse caso ganhou as páginas do jornal. E aí, jornalistas, advogados humanistas começaram a levantar um debate na sociedade. Falou, pera um pouquinho, o que é isso? O homem não tem direito de matar a mulher. E foi aí que o promotor recorre daquela sentença e no segundo julgamento ele foi condenado. No segundo julgamento ele foi condenado, as mulheres ficaram frustradas que ele foi condenado, só que naquela época a pena foi muito pequena, ele cumpre uma pena já começando em regime semiaberto, uma pena muito pequena, mas a classe política se mexeu e os tribunais acabaram com a chamada legítima defesa da honra. Então esse caso é marcante, está recentemente na série no HBO, e lá no canal Na Cena do Crime também a gente conta a história todinha deles, e ele faleceu recentemente. Ele ficou, se não me engano, ele faleceu com 83, 84 anos de idade, morreu de câncer, mas teve uma pena muito pequena. E digo mais, o Dock Street virou celebridade. Ele lançou livro, ele foi entrevistado pelos maiores jornalistas no Brasil. Tem uma entrevista famosa dele, grande, com o Amaury Júnior, quando ele lançou o livro. Ou seja, ele chamou muito a atenção e chama até hoje, tanto é que fizeram uma história contando... Mas é uma referência, né? A partir dele, os advogados hoje não têm mais como levantar essa tese antiga de legítima defesa.